a multa do Maicon Leite. Ele já é um... já que o Palmeiras quer o jogador... Exatamente, né? O Palmeiras que já sofreu muito com esse negócio aí de ser justo demais. Então agora, já que o jogador tem contrato com a equipe do Palmeiras, um pré-contrato assinado, o Santos teria condições de dar esses 5 milhões à equipe do Palmeiras. Então, se o Palmeiras quer o jogador, aumenta a multa e o jogador fica no Palestra Itália. Bom, vamos lá, vamos então sair do Santos, vamos descer, subir a serra. Nós já descemos a serra, vamos subir agora e falar as coisas do São Paulo, o tricolor do Morumbi. Eu gosto muito do Juvenal Juvencio, porque ele às vezes nos propicia coisas engraçadas de se ouvir, né? Vamos ouvir o que o presidente, a pessoa máxima do São Paulo Futebol Clube acha com relação à Taça das Bolinhas. Não, se me obrigarem a devolver, eu devolvo. Vou buscar de volta. Porque se a taça tá comigo, eu faço 2. Se ficar com o Flamengo, fica uma só. Porque eu já propus, o Clube dos 3 faz uma taça tão bela. Eu vou lá, faço discurso, tem um jogo formidável, camisa nova, vai dar uma renda, o marketing vai ficar poderoso. Aí o Juvenal Juvencio. E depois, Juvenal, do jogo, você leva todo mundo pro buffet infantil lá que tem no Morumbi e comemora, né? Porque do jeito que o Juvenal fala, virou várzea, né? Faz um jogo, entrega de uma taça, enfim. E toma um red, black, white, né? Bom, definitivamente agora a taça é do Flamengo. Reconhecimento da CBF. Sabemos por que o reconhecimento, né? Por questões políticas. Mas enfim, reconhecido o título do Flamengo, a Taça das Bolinhas. Que vá. Mas aí, sabe o que vai acontecer? Vai para a Gávea. Faz uma réplica. Não, mas não tem que. Eles vão. Tudo bem. O São Paulo também tem o direito, né? Eles vão fazer a política, a boa política, né? O Juvenal fala que vai. Só pra eu entender aqui, desculpa te cortar, Júlio. Mas se o time ganha 5 vezes o campeonato, ele fica com a taça em definitivo? Ou é essa taça só? Porque na Copa do Mundo, um time que ganha 3 vezes a Copa do Mundo fica com a taça em definitivo. Tanto que só aqui aconteceu a proeza de derreter a Jules Rimet. Agora, se no Campeonato Brasileiro o São Paulo ganhou 5 vezes o campeonato, e se o Flamengo ganhou 5 vezes, ele tem que ficar com a taça, o São Paulo também tem direito à Taça das Bolinhas. Então irão fazer outra, né? Então que faça outra pro São Paulo, que chororou dos raios. Que vão fazer outra. Mas esta, a original, a primeira, vai para a Gávea. Flamengo, campeão brasileiro de 87. Aliás, duelo tricolor na Copa do Brasil, hein? Tá certo. Santa Cruz venceu ontem também o Corinthians de Caicó por 4-1, eliminou o jogo de volta. O Santa Cruz eliminou o jogo de volta e o Palmeiras não. Bom, o São Paulo vai contratar em definitivo o Alex Silva. O Pirulito, como é que vocês viram essa contratação? Pra mim, boa contratação. São Paulo deve fazer isso, é um bom zagueiro e ajuda muito o elenco do São Paulo. Ótima contratação, né? O Alex Silva. Contratação não, o jogador já está no São Paulo. Não, ótimo que fique em definitivo. Ótimo negócio, desculpe, né? É ótimo que fique em definitivo aí na equipe de São Paulo. Terá uma segurança, uma garantia aí do 3-5-2. Aliás, o Carpegiani já vem armando a equipe no 4-4-2, colocando o Rodolfo lá na lateral direita. Eu já não aprovo, mas espero que isso não entre em campo. Júlio, você acha que no Teixeira de Freitas Futebol Clube o Alex Silva cairia bem? O senhor que conhece tão bem Teixeira de Freitas? Eu sei que o noticiário é o São Paulo, mas me cite 2 coisas importantes a serem feitas em Teixeira de Freitas. Eu não saberia lhe dizer, sinceramente. Faz muito tempo, né? Faz muito tempo. Não, eu só passei por lá. Tem bonitas lá, né? Sim, sim. Então tá. E como? E como, né? E como, né, Julião? Claro, claro. Bom, voltando aqui a falar do São Paulo Futebol Clube, de fato, aí como o David sinalizou, Alex Silva fica. O São Paulo ontem, na entrevista coletiva no São Paulo, o Dagoberto disse que também fica no São Paulo, não se deixou seduzir por propostas da Europa. Quer dizer, isso vai dando uma tranquilidade maior para o Carpegiani poder trabalhar, né? Porque assim, certeza, se vai ou se fica, não tem nem como montar um time assim, não se deixou porque primeiro as propostas eram fracas, né? De Ucrânia, de Rússia, então esses países não servem para o Dagoberto na questão do futebol. Ele quer ir para um grande centro. Ele quer jogar no Real Madrid. Então, querer ele quer, pode ter certeza, né? Mas se ele vai e tem potencial para jogar lá é outra coisa. Agora a boa fase dele tá voltando, né? Tá voltando a fazer gol, tá voltando a jogar bem. E como, né? Tá voltando a jogar bem, então isso é o segundo ponto, né? Primeiro, países pequenos não servem hoje ao Dagoberto, não quis ir. Segundo, o grande futebol do Dagoberto está voltando.
Maravilha, meio-dia mais 59 minutos. Vamos sair de Teixeira de Freitas. Vamos sair do Morumbi e falar agora as coisas do Corinthians, o time do povo. Bom, o hino do Corinthians tocou um pouco pra mais porque o nosso operador de áudio é corintiano fanático. Corinthians que perdeu ontem. Corinthians de Caicó. Rio Grande do Norte perdeu para o Santa Cruz, classificado na Copa do Brasil. Bom, o Corinthians que vive essa polêmica toda no Clube dos 13, negociar pacotes aí com televisões, a gente já falou isso no início do programa, também vive aí um outro momento de decisão, só que dentro de campo, né? Com jogadores que saíram, outros machucados, o técnico Tite vai dando a sua cara ao Alvinegro de Parque São Jorge. E o Wallace, que entrou, aliás, bem contra o Santos, até muitos duvidavam do Wallace, principalmente por vir de um time que jogou a segunda divisão, ou melhor, que foi rebaixado para a segunda divisão. O Wallace, pelo menos até agora, vem conquistando a confiança do técnico Tite. E quando perguntado ao Wallace se o jogo contra o Prudente seria fácil, olha o que ele respondeu. Pelo contrário, né? Esse tipo de jogo às vezes gera um relaxamento natural, né? Mas o Tite tem falado bastante em relação a isso, até porque todos os jogos que tivemos êxito foi justamente por nenhum momento a gente descuidar, né? E esse jogo não pode ser diferente. Bom, meu caro David Xavier, a zaga no domingo deve ser formada por Wallace e Leandro Castan. Repito que no jogo do Santos foi bem. E aí, não dá pra dizer que nesse jogo contra o Prudente eles vão repetir a boa atuação? Dá pra dizer que eles podem se destacar? O Chicão que tome cuidado? Como é que você vê? Ou também não é bem por aí? Bom, é diferente, né? Você enfrentar... Já coloca o jogo contra o Mojimirim, né? Que foi a partida antes do Santos. Enfrentar o Mojimirim, enfrentar o Santos e agora enfrentar o Grêmio Prudente. Porque, diferentemente dessas equipes pequenas, o Santos é uma grande equipe e tem a sua força e consegue sair pro jogo, né? Então o Santos tem uma equipe para bater de frente à equipe do Corinthians. Rapidamente falando do jogo, não foi o que aconteceu. O Corinthians foi mais incisivo, marcou a saída de bola, mas por quê? Pela concentração. É uma equipe grande, né? É diferente você jogar com uma equipe grande e uma equipe pequena. O que aconteceu contra o Mojimirim, uma equipe completamente recuada, o Corinthians só lá na frente, mas sem criação, né? Então é isso que eu tô falando, é diferente jogar contra uma equipe grande e uma equipe pequena. E aí o Wallace tá no discurso politicamente correto, né? Sabe da dificuldade, independente de ser o Grêmio Prudente, o lanterna da competição, mas sabe da dificuldade, sabe que o Grêmio não tem uma grande equipe, né? Não tem jogadores de qualidade para bater de frente com a equipe do Corinthians e jogar de igual para igual. Então espera-se uma partida em que o Grêmio jogue recuado e o Corinthians que seja mais incisivo e dominador da partida. Então, o Prudente vai vir fechado atrás da linha da bola e o Corinthians que se vire para ganhar do Prudente. Exatamente. A obrigação é do Corinthians, não é do Prudente. Exato, e o Corinthians não teve isso no jogo contra o Mojimirim. Faltou criação, faltou velocidade. E se não fosse, primeiro, as falhas do goleiro João Paulo e segundo, esqueci, me fugiu a palavra agora, mas as oportunidades do Liedson, né? O oportunismo do Liedson, agora eu achei, o oportunismo do Liedson, o Corinthians não venceria aquela partida. Bom, por falar em jogadores, em aposentadoria, o Ronaldo deu uma declaração hoje no seu Twitter que jogador de futebol não tem aposentadoria. Ele reclamou, ele acha que o jogador deveria receber uma aposentadoria. Complicado. Não, se você for pegar os jogadores de antigamente, aí sim, porque ganhava pouco. Agora, Ronaldo, pelo amor de Deus, né? Você tem um contrato vitalício com a Nike. Sua aposentadoria tá lá nos Estados Unidos, bonitão. Agora o Ezequiel, coitado, que jogava no Corinthians e tá passando fome. O senhor é a favor? Não sou a favor. Pelo que ele ganhou, o senhor mesmo disse que ele tem um contrato vitalício com a Nike. Eu também queria ter um contrato vitalício com a Nike. Mas não jogo tanto quanto ele. Aliás, o senhor deve ser goleiro, né? Zagueiro. Sim, senhor. Em Teixeira de Freitas, o senhor jogava em que posição? Goleiro. De quarto?
Ah, não era zagueiro, era goleiro. Eu sou goleiro. Ah, tá. Sim. A campanha do Corinthians no Campeonato Paulista após a eliminação na pré-Libertadores é quase irrepreensível. Foram 4 vitórias em 2 clássicos, né, contra o Santos e contra o Palmeiras. E apenas um empate. Com 10 gols marcados e um sofrido, a equipe do Corinthians não quer relaxar, principalmente agora contra o Grêmio Prudente. Principalmente porque o adversário, para muitos, é considerado um adversário fraco. É o último colocado na tabela de classificação. O diferencial do Corinthians nas últimas rodadas, para o técnico e seus jogadores, foi a força de vontade demonstrada em campo, justamente quando a torcida cobrava o time na pré-Libertadores. Aliás, o Corinthians tem a obrigação, eu não sei se os senhores concordam comigo, de ganhar tudo que vem pela frente. E outra, o Corinthians no segundo semestre entra mais forte que os demais. Por quê? No Campeonato Brasileiro, lá para julho, agosto, vai estar todo mundo sofrendo com o final do regional, vai estar sofrendo com a fase final da Copa do Brasil, fase final de Libertadores e início de Campeonato Brasileiro. Quer dizer, o Corinthians vai estar tranquilo e entra sim, na minha opinião, já com a obrigação de ganhar o Campeonato Paulista e ganhar o Campeonato Brasileiro. Já que só tem isso para disputar, né? Pois é, obrigação é sempre complicado falar se obrigação. tratando de Corinthians. Obrigação. Por que é complicado? Ao contrário dos outros times... Porque a Libertadores também é obrigação e o Corinthians... Eu não vejo a Libertadores como obrigação, David. Há uma pressão para isso. Pelo menos por parte da torcida, sim. Eu não vejo a Libertadores como obrigação. Por ver a Libertadores como obrigação é que acontece o que acontece. Exatamente. O Corinthians, é isso que eu tô comparando. O Corinthians só vai ganhar a Libertadores da América a partir do momento que ele disputar a Libertadores da América. O Corinthians tem que jogar a Libertadores. Se acostumar a jogar, né? O Corinthians não pode fazer de uma Libertadores uma Copa do Mundo, que só joga de 4 em 4 anos. Mas não dá pra se acostumar o Corinthians, perdendo pro Tolima, né? O Corinthians é um visitante em Libertadores. O que aconteceu com o Tolima, David? A coisa transcende a cobrança. Foi erro do Tite. O Corinthians perdeu por erros do Tite. E outra, também. Os jogadores têm culpa nisso. E outra... Quem tem culpa nisso? Os jogadores. Então, sim, evidentemente. Agora, o grande erro do Corinthians, na minha opinião, além desse negócio de Libertadores, é o seguinte. Quando o Corinthians contratou o Ronaldo, o Corinthians não trouxe nenhum jogador para ser o substituto do Ronaldo. Teoricamente seria o Souza. Teoricamente. Não, peraí, teoricamente gente, teria o Souza. Não trouxe jogador, ele trouxe o Souza. O Souza chegou antes do Ronaldo. Não, sim, o Souza chegou antes. Entendeu? Mas tinha um jogador que, no caso, faria a função do Ronaldo ali. O medo da diretoria do Corinthians é trazer um jogador que jogue na ausência do Ronaldo, certo? E que se destaque mais que o Ronaldo. Quer dizer, vamos supor que o Corinthians tivesse acertado a vinda do David, que hoje está no Flamengo, e que por um fio não veio pro Corinthians. Sabe por que o David não veio pro Corinthians? Por causa do Ronaldo. Nenhum jogador vai querer aceitar ser reserva do Ronaldo jogando mais que o Ronaldo. O jogador vai chiar, a torcida vai chiar e a imprensa vai cobrar. Então esse foi o mal. O Corinthians abriu mão de atacantes e ficou dependendo com os atacantes que tinham lá. Dentinho, Jorge Henrique, Souza e o próprio Ronaldo. O Ronaldo foi engordando, o Corinthians não foi contratando e foi isso que aconteceu. Aliado à saída do Elias, que o Corinthians não deveria ter deixado o Elias embora no momento em que deixou, porque desmontou o time do Corinthians. O Bruno César vivendo uma má fase. O Roberto Carlos fazendo o corpo mole. Entendeu? Pô, mas vai ficar chorando por esses caras sempre. Mas foi por isso. O André Santos foi embora e até hoje choram. O André Santos, o David, Christian foi embora e até hoje choram. Pô, o clube é maior do que o jogador. Você colocou o porquê o Corinthians é passageiro. Eu tô colocando, você colocou a partida contra o Tolima e eu tô colocando o porquê o Corinthians perdeu do Tolima. Sim. Verdade é essa. Mas não. Agora eu levanto essa questão. Não se deve ficar chorando pelo Elias, pelo Christian, pelo André Santos. Os jogadores que passam. Eles passam, mas lembrando, a Libertadores é um campeonato diferente. Não vamos aqui falar que a Libertadores não é um campeonato diferente, porque é um campeonato diferente. Você não vai querer comparar o Campeonato Paulista com a Libertadores da América. Exato. É outro estilo de arbitragem, é outra coisa. Bom, gente, vamos embora? Vamos lá. 1 hora já. Júlio, obrigado e até amanhã. Obrigado a você, Juliano Rico, e ao David Xavier e a todos os ouvintes do programa Hora do Esporte. David, obrigado, até amanhã. Boa tarde, Juliano. Boa tarde, Júlio. Boa tarde aos ouvintes do programa Hora do Esporte. A você, amigo ouvinte, obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado pela companhia. Voltaremos amanhã, se Deus quiser. Um abraço, fiquem com Deus. Fui!